a gente começa oficialmente. Boa noite, oficialmente. Gravação iniciada aqui no computador também. E hoje é a nossa terceira live de aquecimento para o Clube do Livro, onde nós vamos falar do porquê pelo menos 5 páginas, que é o nome do nosso Clube do Livro, e o que isso pode ter a ver com manutenção de hábitos, com constância e afins. Bom, eu vou fazer um storytelling aqui no ao vivo, que é de onde veio esse pelo menos 5 páginas, no meu caso, tá? Quem tá acompanhando aí nesse último mês no Instagram e quem tá aqui já há algum tempo, sabe que eu tenho uma relação antiga com a leitura, com os livros, não é uma coisa nova e que sempre esteve muito presente, né? Até durante a graduação, que todo mundo reclama que para de ler, eu não parava não. Até porque a gente tem que sobreviver à graduação, né? Então, os livros estavam ali. Por que pelo menos 5 páginas, então? Em 2020, que foi o ano do apocalipse, eu fiz parte do grupo de pessoas que ficou muito perdida com as circunstâncias, né, da pandemia, e eu percebi que é uma coisa que era muito fácil para mim, que era muito presente, que era muito importante, que fazia parte de um conjunto de valores, que eram os livros, que já estava tatuado no meu braço, inclusive, começou a ser muito torturante. Eu não queria ler, pirraça mesmo, assim, não queria, porque eu estava tomada, né, pelos acontecimentos, enfim, e eu fiquei uns bons meses, assim, bem distante do hábito de leitura. E aí eu comecei a perceber que, olha, o negócio é importante para mim. A gente tá em casa, né? O fluxo, a quantidade de trabalho no começo, ela reduziu drasticamente. Como que eu vou ficar aqui sofrendo, ignorando tudo que é importante para mim em casa, com uma pilha de livros que, né, quem é leitor sabe que a gente compra muito mais do que a gente precisa ler no ano, e eu preciso fazer alguma coisa. Então eu tive o manejo com outras coisas, né, de outras coisas, que é eu preciso transformar isso num compromisso. Ah, Carol, mas a gente não pode transformar prazeres em obrigações. Gente, sério, a gente pode sim? Na verdade, tem muitas coisas que podem ser prazerosas e são obrigações, e muitas coisas que são obrigações e que podem ser prazerosas. Não significa que elas vão ser sempre. Mas numa situação ali que eu precisava retomar um hábito que era importante para mim, eu transformei ele numa obrigação, eu transformei ele num compromisso, que era o seguinte: eu não posso, isso foi o que eu falei para mim na época, né? Eu não posso ir dormir enquanto eu não tiver lido pelo menos umas 5 paginazinhas. Não posso. Se eu ficar o dia inteiro, mesmo tendo tempo, mesmo podendo fazer ali a ação, mas se eu passar o dia inteiro, eu não posso dormir sem ler essas 5 páginas. E assim eu fui fazendo. Para mim foi espantador. Para mim foi assustador. Nossa, foi assustador ver que uma coisa que era tão natural, que era tão presente, que era tão importante para mim, tinha virado uma tortura, né? Eu vou arrastada. Mas fui. Até que eu comecei, né, a voltar com o hábito, inclusive aí no meio do caminho desse pelo menos 5 páginas, eu li O Sol é para Todos, que foi uma recomendação de uma amiga também. Só tenho amigas maravilhosas leitoras, né? Ontem foi a Carol com a Casa dos Espíritos, que ela me deu de presente. Hoje contando aqui que Thalita me indicou O Sol é para Todos para dar de presente para outra pessoa, inclusive. Na aula eu acho que eu contei isso. Mas enfim, surgiu O Sol é para Todos, que foi um livro sensacional para mim, e aí com isso eu consegui, né, fortalecer e resgatar. Mas eu transformei num compromisso. Eu vejo muita gente falando, eu queria muito começar a ler, eu queria muito fazer, mas parece que eu não consigo, parece que eu não... Uma das coisas é tornar um compromisso. Ah, mas a gente não pode tornar um prazer um compromisso. A gente só não pode tornar um prazer um compromisso se a gente não quiser cumprir. Ah, Carol, papo de coach. Gente, algumas coisas, elas exigem serem feitas. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja na base do eu vou fazer porque eu combinei comigo mesma, tá? E foi assim que o pelo menos 5 páginas surgiu. E aí eu comecei a voltar a colocar que
começar a colocar não, né? Eu continuei com a história de, olha, eu não vou dormir sem ter lido pelo menos 5 páginas de literatura por dia. É o meu compromisso. E desde a pandemia, isso segue para ser realmente um compromisso diário, para ser sagrado todos os dias. Antes da gente ir para a história de, mas você só lê 5? Mas isso vai estagnar. Gente, eu quero que a gente entenda a lógica de aprender as coisas. Porque criar um hábito e fazer a manutenção de um hábito exigem aprender a fazer aquilo ali funcionar, né? E aí o seguinte, eu quero que vocês se lembrem de quando vocês foram aprender a andar de bicicleta. Puxa aí na memória. Você ganhou a bicicleta ou você pegou a bicicleta emprestada de primo, de amigo, irmão, colega, você subiu e já foi? Autodidata da bicicleta. Já nasceu pronto. Ou você teve que subir, teve que andar um pouquinho com a rodinha, teve que cair, aí teve que ralar o joelho, aí teve que passar mertiolate que na nossa época ardia muito, e demorou. Aí tirou a rodinha, a hora que a gente se sentiu seguro, tirou a rodinha. Aí caiu mais, e praticava mais, e caía, praticava, e tentava, até chegar num momento onde a gente começou a cair menos. Foi assim com vocês ou foi muito diferente? Teve um processo? Teve um caminho? Ok. Agora pensa comigo. Eu quero aprender a andar de bicicleta, mas eu não quero treinar. Beleza. Vai ter como andar de bicicleta? Eu imagino que não. Vai mais ainda. Vai no aprendizado que a gente teve, que foi aprender a ler e escrever. Eu não sei vocês, mas eu tinha a sensação de que era um caderno de caligrafia por letra. O A foi um caderninho inteiro, o E outro caderninho inteiro, que primeiro a gente começava com as vogais, né? Enfim, pensa aqui comigo. Quando a gente estava lá, sendo alfabetizado, a gente treinou tudo de uma vez e saiu já no... Primeira semana de aula já estava tudo lendo, escrevendo, falando o próprio nome, escrevendo romances clássicos. Ou foi uma luta. Até a gente... Nossa, a hora que conseguia fazer o A ficou bonitinho. Aí, beleza, vamos para a próxima letrinha. Era tudo um processo. Mas vem cá. Vocês se lembram de realmente serem completamente apaixonados pela aprendizagem da escrita? E assim, ai, meu Deus, eu com os meus 6 aninhos estou muito feliz de ir para a escola para aprender. Ou a gente ia porque a gente gostava dos coleguinhas, né? A escola era uma consequência negativa necessária. Não era a coisa mais prazerosa do mundo. Podia ser, né? Não vai ser todo dia ruim, mas não era a coisa assim, nossa, tô doidinha pra fazer tarefa. A maioria de nós não era assim. Mas e se nós não tivéssemos continuado? Carol, mas é uma questão de lei, né? Pai, a mãe que tira da escola é um negócio que não pode. Tá bom, mas pensa a grosso modo. E se a gente tivesse parado? Não gostei, não quero ter o compromisso, né? Primeiro que criança não vai ter isso. Mas simplesmente, se nós não tivéssemos mantido o processo durante muitos anos, nós não estaríamos aqui hoje conseguindo ler, escrever e fazer outras coisas. Assim como aprender a andar de bicicleta. Assim como aprender a fazer tantas outras coisas. Eu tô vendo que tem um monte não, porque nós estamos em 4. Mas eu vi que subiu um monte de não sei o que psi aqui, tem um monte de gente que foi entrando que é da psicologia. Vocês precisaram de vários anos na faculdade e continuam estudando por fora para conseguir aplicar um conhecimento bacana na clínica, onde quer que vocês trabalhem? Ou foi assim? Não é construído? Todo mundo aqui que trabalha gosta todo dia de trabalhar? Nossa, meu Deus, eu acordo pensando assim, hoje é dia de trabalho, vou cansar, mas 100% feliz. Talvez não. Mas abandonar o processo, não tornar o processo um compromisso, não fazer aquilo que é preciso ser feito, tem realmente garantia de que a gente vai conseguir fazer ou que a gente vai poder ter algum grau de prazer no que a gente faz? Esse é uma lógica de aprender e de aplicar e de manter o que foi aprendido que serve para a história do pelo menos 5 páginas. Eu quero muito começar o hábito de leitura, mas tem que ser prazeroso, tem que ser no melhor ambiente, tem que ser perfeito. Não pode ser só 5 páginas, eu já tenho que começar lendo um capítulo inteiro. Talvez não dê certo,
Porque não tem na história... Ai, Carol, eu funciono sob pressão, tá bom. Mas não tem na história, pensando numa amostragem maior, alguma coisa que a gente coloque o ser humano para aprender, que ele realmente consiga aprender e executar ao longo prazo e continuar fazendo sentido para ele, se não for degrau por degrau, se não for mantido, se não for compromisso, se não for necessário. Então, pelo menos 5 páginas tem base nisso. Não é para tornar a leitura torturante, por mais que no começo a obrigação possa parecer isso. É para tornar a leitura um processo de aprendizado constante. Que a gente possa, aí, eu tô lendo há um mês, pelo menos 5 páginas, tô lendo 5 páginas. Hoje eu consegui ler 7, hoje eu consegui ler 10, hoje eu consegui ler 30. Eu posso ultrapassar, né, alguns limites, mas a gente precisa fazer, a gente precisa começar. Porém, mesmo que a gente crie cenários incríveis, né? Igual eu fiz um post ali com algumas dicas pra gente sobre o hábito de leitura. Criar um ambiente bacana, né? Um ambiente silencioso, um ambiente gostoso. Pegar um livro que faça sentido pra gente, que seja uma temática que interessa. E se gratificando pelas conquistas. Quando eu fiz esse conteúdo e coloquei aqui no Instagram, acho que tem uma semana, eu ainda falei o seguinte... Isso aqui, sem o compromisso de fazer, não vale. Infelizmente não vale. Você pode comprar velinha aromática, pode forrar um lugarzinho lindo, todo aconchegante, comprar um livro caríssimo, lindo, de capa dura, que é o que você sempre quis ler. Todo o cenário vai ficar ali quieto, se não tiver algum grau de compromisso com a ação. Para aprender a andar de bicicleta era um negócio que todo mundo fazia, que a gente se empenhava, que a gente queria andar com os colegas, a gente não queria ser diferente. Para aprender a ler e escrever era um negócio que a gente tinha que ir, né? Não era nenhuma opção. Para a faculdade, para os nossos compromissos de trabalho, tem que fazer. Sendo muito realista, gente, não sei vocês, eu tenho boletos que chegam todo mês. Eu bem, eu mal, feliz, triste, não interessa. Então, eu preciso cada vez mais desempenhar um trabalho melhor, uma coisa melhor, para conseguir ter segurança. Então, eu preciso continuar fazendo. Porque as coisas, elas podem ser o mais perfeito possível. Pode ser que, primeiro, eu não enxergue essa perfeição. E, segundo, se eu não fizer, não faz diferença. A ideia do pelo menos 5 páginas é criar uma meta atingível diária para a gente conseguir literalmente se manter no compromisso. Olha só, aí eu tenho que ler um capítulo inteiro hoje. Não, só não posso dormir sem ter lido 5 páginas. Aonde parece mais executável quando a gente está começando um aprendizado? Olha, você vai ter que fazer todas as letrinhas aí no seu processo de alfabetização de cara. Vamos começar com o A? Aonde parece mais executável? Olha, eu quero começar a correr. Vai correr a São Silvestre ou vai correr o quarteirão? Essa aqui é famosa na psicologia. Aonde parece mais executável? Porque para ter o cenário, para manter o hábito, para manter a rotina, para ir mais para frente, para ter mais coisa e fazer, precisa começar. Então, em qual cenário a meta parece mais executável? Metas pequenas, metas quebradas, que é a lógica do pelo menos 5 páginas, é para tornar a coisa toda um compromisso mais executável, mais palpável. Eu já recebi várias mensagens aqui no Instagram, quando eu posto, né, que todo dia à noite vocês acompanham pelo menos 5 páginas. Já recebi várias mensagens falando assim, é muito pouco, eu leio 500. É muito pouquinho, eu leio várias. Que bacana! Só que para a gente chegar no momento de ler várias, a gente precisa começar de algum lugar. E eu, Carol, sinceramente, vou partir do seguinte princípio. Ler 500 páginas um mês e só voltar a ler de novo o ano que vem é uma coisa que eu, enquanto pessoa que se importa com a leitura, quero manter? Ou se eu ler menos, mas estiver constante, faz mais sentido? Troca o hábito. Para a gente ficar mais claro. Se você for na academia uma vez no ano e fizer 6 horas seguidas, é realmente bom? Ao invés de
3, 4 vezes por semana, o ano todo? Alguém já chegou assim para você, eu faço 40 minutos de academia por dia, 3 vezes na semana. Nossa, muito pouco, eu faço 8 horas seguidas, uma vez, 2. É realmente o que vale para a gente conseguir perceber a conquista da constância? Ler trocentas páginas de uma vez? Por isso a lógica do pelo menos 5 páginas. E por isso essa marca que eu considero registrada por mim na pandemia tá dando nome ao Clube do Livro, tá? Seguinte, o fato da gente pensar em metas pequenas e executáveis e fazer essa comparação, né, 8 horas de academia uma vez no ano, parece sem serventia. Então talvez ler um negócio uma vez no ano de monte também não seja tão eficaz na manutenção de um hábito, na constância. Mesmo pensando em metas pequenas, em metas executáveis, a gente está pensando no processo de aprendizagem. Igual eu dei o exemplo da bicicleta, igual eu dei o exemplo de aprender a ler e escrever. Então, é um processo que a gente precisa começar de pouco para ir conseguindo tornar a coisa constante e fixar a coisa. Fixar o conhecimento, fixar o hábito, enfim, né? O que quer que a gente esteja falando aí sobre aprendizagem. Bacana. Então, a gente entendeu que o fato de ser meta pequena é para tornar concreto, executável, para que a gente consiga fazer a coisa repetidamente a longo prazo. Agora, se colocar no compromisso executável de pelo menos 5 páginas por dia, não é fator de estagnação. Como assim? Não significa que a gente precisa ficar em só 5 páginas eternamente. Muito pelo contrário. A partir do momento que a gente percebe que a gente está conseguindo manter a constância, que a gente está conseguindo, nossa, eu fiquei 3 meses conseguindo ler todos os dias essas pelo menos 5 páginas. Pode mais! Vê aonde você vai. Vê qual que é o máximo que você consegue no dia. Vai para frente, né? Realmente não precisa se estagnar. A ideia da constância não é que a gente mantenha um platô para o resto da vida. É para que, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias complicados, a gente consiga se sentir presente para aquilo que é importante. Como? Mantendo metas executáveis diariamente. A gente pode se desafiar, a gente pode ir para um livro mais difícil, a gente pode ir para mais quantidade de página por dia, mas a gente também não precisa se matar e se punir o dia que forem exclusivamente 5 páginas. Porque o fato da gente manter aquele compromisso ainda gera a sensação de autoeficácia, live 1. Ainda gera aquela sensação de, cara, pelo menos foi isso aí. Eu não deixei de cumprir com a função, não deixei de cumprir com o compromisso que eu tinha. Eu fiz. Carol, isso não vale nada. Testa. De coração, quem estiver assistindo isso aqui ou quem estiver já inscrito no Clube do Livro e for assistir dentro da Hotmart, testa. Testa uma semana lendo pelo menos 5 páginas, todo dia, pelo menos 5. E veja se não tem absolutamente nenhuma alteração na maneira como você se percebe no quesito capacidade, no quesito habilidade de executar tarefas. Agora imagina, se fizer alguma diferença, se isso não respinga em outras áreas. E se a gente não pode, inclusive, usar a mesma lógica para outras áreas? Eu quero começar a comer bem. Eu vou na nutricionista e já vou pegar o cardápio e já vou comprar tudo e fazer a dieta no dia 1. Talvez o pelo menos ir na nutricionista é um começo. Ir no supermercado é uma outra etapa. Começar a comer todo dia pelo menos uma refeição dentro da dieta, até você chegar na dieta inteira. Começar indo na academia uma vez por semana, até você conseguir 3 vezes não, até você conseguir 1 mês seguido, uma vez na semana, aí você passa para 2, você vai se desafiando, mas você vai concretizando o hábito através de pequenas metas executáveis. Jamais essas pequenas metas vão ter o intuito de estagnar, pelo contrário. Mas a gente só consegue avançar naquilo que está concretizado. Lembra? 8 horas na academia em um único dia não faz diferença no todo. 30 páginas em um ano talvez também não faça. Agora,
eu tô indo na academia 3, 4 vezes, 40 minutos, eu gostaria de me desafiar e começar a fazer 1 hora. Bacana. Você só consegue fazer 1 hora se você já tiver conseguido fazer menos. Você só consegue ler mais páginas quando você já tiver conseguido fazer menos. Só se corre uma maratona quando se sabe correr um quarteirão. Quero começar a meditar. A mesma coisa, né? É o Guto, não é? Mesma coisa, vou começar a meditar, vou começar com a meditação mais longa, vou fazer 1 hora. Ai, Buda até chora. Não, a gente começa de pouquinho. Inclusive, se a gente pega os aplicativos, né, de meditação, todos os ciclos, eles começam com meditações curtas, com meditações rápidas. Porque a gente só consegue prender o foco atencional por longos períodos se a gente conseguiu, durante bastante tempo, manter ele por curtos períodos. Isso vale para qualquer coisa. Né? E essa é a origem e o motivo de pelo menos 5 páginas. E é a ideia para o Clube do Livro também. Ele se chama pelo menos 5 páginas para que a gente leia todos os dias, ou leia boa parte, né, dos períodos aí, não precisa ser todo dia, mas que seja constante. Mas que a gente não leia só 5. Que com a construção e a manutenção desse hábito, que a gente consiga se desafiar, que a gente consiga ler mais. Mas para a coisa estar presente, a meta precisa ser executável, ela precisa ser palpável, ela precisa ser concreta. E vocês podem ter de vocês, pelo menos 3, pelo menos 10, vocês criem, né? Não tem problema nenhum. Eu taquei a 5 porque na época da pandemia foi o meu número, foi o que eu pensei ali no momento mais impensável da minha vida, particularmente, né? A pandemia foi uma situação muito drástica. Bom, a live de hoje era para ser extremamente curtinha, justamente porque eu queria que nós nos prendêssemos aos fatos curtos, executáveis e concretos. Mas eu falei que em todas eu ia finalizar com uma indicação, né? E eu queria muito indicar para vocês um livro da Agatha Christie, porque, e aí isso não vai valer para todo mundo, mas eu vou indicar uma coisa que vale para mim, né? Livros com mistério, livros com romances policiais, eles geralmente prendem mais a nossa atenção e eles incitam aquela coisa de eu preciso saber o que acontece no final. Então, eles facilitam a execução do pelo menos 5 páginas aí por um período. Então, eu vou indicar para vocês A Mansão Hollow, da Agatha Christie, que hoje em dia tem uma versão linda, capa dura do livro, disponível na Amazon. Então, a indicação de hoje é A Mansão Hollow, da Agatha Christie, tá? E aí, seguinte, hoje foi a nossa última live de conteúdo, tá? De aquecimento para o Clube do Livro. Amanhã nós temos a live de encerramento. Amanhã eu vou explicar para vocês, por A mais B, como que vai ser o funcionamento. E no final da live eu vou contar qual que é a condição especial que vai ter nas primeiras 24 horas de inscrição. E eu queria avisar vocês o seguinte, eu até posso contar depois nos stories, depois da live, qual é a condição, mas vocês vão precisar de um código. E para ter esse código vai precisar assistir a live. Carol, mas olha só, suas lives estão com 4 pessoas, é muito pouco, você não vai conseguir vender. A ideia do Clube do Livro é que a gente seja ativo no propósito de ler, que a gente seja ativo nos nossos comportamentos. Então, não faria diferente aqui. A ideia não é fazer meu primeiro milhão como grande investidora e ser convidada neste momento para o Sócios Podcast, tá? A minha intenção é que a gente vá plantando cada dia um pouquinho a ideia do hábito de leitura e trazer a psicologia e com os convidados, né, tantos outros conhecimentos que são bacanas para aumentar nossa perspectiva de leitura. Obrigado para vocês que ficaram aqui comigo, tá? Todos esses dias e hoje também. E nos vemos amanhã no encerramento do aquecimento, na explicação do clube. Um beijo para vocês!